Olá, sejam muito bem-vindos à quarta aula do módulo 1 da capacitação do manejo de diabetes na atenção primária de saúde. Finalizando esse primeiro módulo sobre a diabetes e a importância do controle glicêmico, adesão à medicação, alimentação saudável e a prática de atividade física, falando hoje sobre o tratamento do diabetes e os seus três pilares, que é a alimentação saudável, o exercício físico e a medicação, bem como utilizá-la, quando utilizá-la e também sobre os locais de aplicação de insulina. Antes de tudo, precisamos entender de uma vez por todas que o melhor tratamento é aquele que dá resultado e proporciona qualidade de vida para nossos pacientes. E ele está ligado aos três pilares: alimentação saudável, o exercício físico e medicação. Vamos entender melhor nessa aula como acontece e por que é importante saber disso e repassar isso para os nossos pacientes. Uma alimentação saudável e equilibrada com a prática regular de atividade física são partes integrantes do tratamento de uma pessoa com diabetes. Contudo, quando não há o controle glicêmico adequado dessa pessoa, ela não consegue apenas com mudanças de estilo de vida. Por isso, esses três pilares são importantes e precisam andar juntos. Quando isso acontece, indica-se o uso de medicamentos antidiabéticos orais, que permitem reduzir a glicemia, e quando o uso oral isolado já não é eficaz, adiciona-se outros tipos ou substitui-se pelo uso diário de insulina. Por isso, sempre enfatizamos a importância de cuidar da alimentação, de modo a controlar a perda ou a própria manutenção do peso. A prática regular de algum exercício físico e a adesão ao tratamento medicamentoso também são importantes. Para aqueles que convivem com a diabetes, o controle da doença significa viver com essa condição pelo resto da vida, envolvendo repetidamente ajustes e autorregulação em seu dia a dia. Essas noções proporcionam grande impacto na adesão do tratamento, interferindo diretamente na inferência e eficiência da intervenção médica orientada. Dessa forma, a relação do diabético com o alimento torna-se diferente, pois é muito importante e desafiador conseguir equilibrar a glicemia, já que o corpo não faz mais esse controle sozinho. Segundo o Ministério da Saúde, as principais dicas de alimentação para esses pacientes com diabetes é que eles pratiquem diariamente a distribuição de alimentos entre 4 a 6 refeições ao dia, não pular refeições, mastigar bem os alimentos, saboreando-os, preferir leites, iogurte ou queijos que sejam pobres em gorduras, semidesnatados ou desnatados. Também, eles recomendam evitar os açúcares e carboidratos, evitar frituras, que são muito calóricas, diminuir o sal e evitar bebidas alcoólicas, assim como tomar 2 litros de água ao longo do dia. Então, resumindo, para obter uma alimentação saudável e equilibrada, é essencial que essa dieta atenda às necessidades nutricionais, porém, é necessário mais ainda que essa dieta atenda às preferências individuais desse paciente, garantindo assim a autonomia e sustentabilidade no controle do diabetes. Sabemos que também é através dessa alimentação que alguns fatores podem interferir na prevenção e controle do diabetes, assim como os seus agravos, sendo eles o excesso de peso, a dislipidemia, o mau controle glicêmico, o padrão alimentar com um consumo excessivo de gordura saturada e pouca ingestão de frutas e vegetais. Por isso é importante deixar claro aqui que para o nosso paciente entender que quando se trata do diabetes, o consumo de alimentos deve ser com moderação, pois esses pacientes eles precisam se atentar ao índice glicêmico que cada alimento produz, à medida que ele representa o quão rapidamente os carboidratos são absorvidos pelo organismo. Para um bom controle da glicemia, os alimentos ricos em fibras e carboidratos são complexos e possuem boas opções, inclusive, pois possuem baixo índice glicêmico, capazes de ajudar e equilibrar as taxas de açúcar no sangue e melhorar a ação da insulina. Quando falamos de exercícios físicos, eles são um dos maiores tipos de tratamento e mais eficazes para a pessoa com diabetes. Ele pode gerar benefícios surreais, mas para isso deve ser programado
e adaptada à condição física de cada um, mantendo sempre os cuidados necessários. O ideal é que ele realize 30 minutos diários de exercício. Antes de iniciar cada exercício, recomenda-se que ele faça o uso da insulina ou do medicamento que ele já utiliza, assim como realize um exame da ponta do dedo, que é a partir desse resultado que ele será liberado para fazer aquela atividade física, ou que será dado o alerta para aquela atividade física seja evitada. E se estiver abaixo, como antes dos alimentos ou líquidos com carboidratos, deve-se alimentar-se regularmente antes de se exercitar. Quanto às atividades físicas diárias, como subir escadas, cuidar do jardim, limpar a casa, elas são importantes sim, mas não são suficientes. Todo exercício físico é uma boa atividade, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Deve ser repassado sempre ao paciente que, quando for praticar um exercício físico, se possível, ele precisa avaliar a glicemia antes e depois. Levar também um açúcar consigo caso necessite. Usar uma roupa confortável e utilizar um calçado adequado. Todos esses cuidados eles são necessários porque vale a pena a prática do exercício físico para esses pacientes. É através disso que podemos alcançar um aumento da sensibilidade celular à insulina, diminuir a gordura corporal e sanguínea, fazer um controle da pressão arterial, regular os batimentos cardíacos, melhorar o sistema de defesa do corpo e além de ajudar no bem-estar, claro. Então, recapitulando sobre tudo o que nós abordamos nessa aula e sobre os exercícios físicos, ele deve ser programado e adaptado à condição física e clínica de cada um. Monitorar a glicemia antes e depois é importante e manter sempre hidratado e alimentado. É importante também frisar que durante a realização de um exercício físico é o momento em que ocorre a maior captação de glicose no músculo em contração, ou seja, um efeito parecido com a ação da insulina sobre a captação da glicose. Dessa forma, são menores as chances de hiperglicemia. Agora eu pergunto a vocês, diante de tudo que viram até aqui, é possível entender que o paciente, reduzindo os riscos de complicações associadas ao diabetes, apenas ingerindo os níveis de glicemia, é eficaz? Mas como isso acontece? Isso acontece em 3 passos. Primeiro, monitorando os níveis de glicemia para que a pessoa possa dar uma resposta a qualquer tipo de alteração. Segundo, tomando corretamente a medicação que for prescrita. E terceiro, obtendo uma alimentação mais saudável e praticando o exercício físico regularmente. Agora vem cá. Quando falamos em medicação, sabem quando utilizá-la? Primeiramente, a escolha ideal é que o tratamento do diabetes seja por meio de mudanças de hábitos, como da alimentação, do exercício físico e o uso correto dos medicamentos orais, como já bem mencionamos. Mas, quando há uma falha no controle glicêmico em uso de antidiabéticos orais e a insulinoterapia indicada, existem 2 tipos principais de insulina que podem estar sendo utilizadas. Uma é a APH, que é a leitosa, e tem o seu pico de ação de 6 a 10 horas após a aplicação. E a outra é a regular, que é aquela transparente, e tem o seu pico de ação de 2 a 3 horas após a aplicação. Os locais de aplicação da insulina são a barriga, que é aplicada a pelo menos a 4 dedos de distância do umbigo. Está a coxa, que é aplicada na região da frente e na lateral externa, 4 dedos acima do joelho e 4 dedos abaixo da virilha. Está o braço, que é aplicado apenas na região de trás, 4 dedos abaixo da axila e 4 dedos acima do cotovelo. E também tem os glúteos, que é aplicada apenas na região superior e lateral. É importante fazer o rodízio dos pontos e organizar de maneira que você entenda o local de aplicação. Então, finalizamos aqui o primeiro módulo da capacitação e estamos muito felizes por vocês continuarem conosco, participando e assistindo às aulas. Um grande abraço e até o módulo 2.